Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam com todos. Como você sabe, aqui em nossa Escola Bíblica Dominical, na última semana, iniciamos o estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Esta carta é também chamada de o Evangelho da Igreja, porque fala muito sobre essa nova sociedade criada por Deus para dar continuidade à sua missão, buscar e salvar o homem que se perdeu. Eu recomendo que você assista a aula anterior, se porventura ainda não teve oportunidade de fazê-lo, porque nós aprendemos muitas coisas importantes. Aprendemos sobre as bênçãos relacionadas a Deus, o Pai, que nos elegeu e nos predestinou para sermos seus filhos em Cristo Jesus. Aprendemos também sobre as bênçãos em Jesus, o Filho, que nos redimiu pelo seu sangue, derramando sobre nós graça abundante e que nos fez sua herança para o louvor da sua glória. E aprendemos sobre as bênçãos relacionadas ao Espírito Santo, que é o selo que todo cristão recebe quando crê no Evangelho. Um sinal de propriedade, ou seja, a presença do Espírito Santo em nós determina que pertencemos a Deus e é também garantia de todas as bênçãos por vir. Aprendemos também que esta nova sociedade, a Igreja de Jesus, é formada por todas as pessoas que, alcançadas pela graça de Deus, encontraram salvação no sacrifício feito por Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Independente de distinções de qualquer natureza, todos fomos feitos um só corpo em Cristo. Todos fazemos parte da mesma família e somos parte de um mesmo novo templo que vai dia após dia sendo construído pelo Espírito Santo de Deus. A pregação desta mensagem levou Paulo à prisão e é justamente reconhecendo isso que Paulo inicia este terceiro capítulo de sua carta aos Efésios. Vamos lá? Efésios, capítulo 3. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Antes de mais nada, eu quero chamar sua atenção para a declaração que Paulo faz de si próprio, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu expliquei na aula anterior que esta carta de Paulo aos Efésios é uma das chamadas cartas da prisão, escritas provavelmente durante o primeiro encarceramento do apóstolo em Roma. Humanamente falando, Paulo era prisioneiro de Nero, o imperador romano, conforme o texto de Atos, capítulo 25, quando estava sendo acusado pelos judeus lá em Cesareia. Paulo, cidadão romano, apelou para César e por isso foi levado preso a Roma para ser julgado diante dele. No entanto, Paulo nunca pensava nem falava em termos puramente humanos. Ele acreditava na soberania de Deus sobre a sua vida. Sabia que nada acontece por acaso. Por isso, estava convicto de que sua vida inteira, inclusive a sua prisão, estava sobre o senhorio de Jesus. Que bela declaração de fé! Quantas vezes nos sentimos desprestigiados por Deus quando alguma coisa ruim nos acontece, não é mesmo? Quem sabe, agora mesmo, você esteja passando por algum tipo de dificuldade por causa das medidas de distanciamento social. É hora de fazer como Paulo, reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas, reconhecer que não sabemos tudo, não temos todas as respostas e confiar que os planos de Deus são melhores que os nossos planos, mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso de maneira muito clara. Paulo afirma que estava preso por amor aos efésios, ou melhor, por amor aos gentios, aqueles que não eram judeus, você lembra? E por causa de tudo o que ele havia ensinado no capítulo anterior, ou seja, que ao abolir os elementos divisórios da lei, derrubando a parede de separação entre judeus e gentios, Jesus estava criando um novo povo, edificando um novo templo. Esse ensinamento era o ministério de Paulo, uma verdade que antes estava oculta ao conhecimento humano, mas que agora foi revelada por Deus. Judeus e gentios formariam um só corpo. E então, Paulo continua. Ao lerem isso,
vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O que Paulo está declarando é que os cristãos, tanto gentios como judeus, são agora herdeiros juntos da mesma bênção, membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse ensino era radicalmente novo, porque muito embora o Velho Testamento nos deixe claro que Deus tinha desde sempre um propósito para os gentios, é só, uma vez revelado esse mistério de Jesus, que entendemos que a missão de Israel havia chegado ao fim. A nação judaica, sob o governo de Deus, seria substituída por uma nova comunidade interracial, a igreja, e que esta igreja seria o corpo de Cristo, no qual judeus e gentios seriam incorporados em plenas condições de igualdade, sem qualquer tipo de distinção. É deste evangelho, ou seja, desta boa mensagem, que Paulo foi constituído ministro pela graça de Deus. Vejamos o texto. Deste evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo entendia que a sua comissão, ou o seu ministério, era um enorme privilégio concedido por Deus. E mesmo reconhecendo a sua própria indignidade, pois noutro tempo, segundo ele mesmo, fora blasfemo, perseguidor, insolente contra Cristo, não se eximiu da responsabilidade de anunciar a outros, aos gentios em especial, a graça e a misericórdia de Cristo que transbordavam para com ele. Me veio à mente uma comparação inevitável. Como você está exercendo o seu ministério? Não preciso reafirmar que, assim como Paulo, todos nós temos um chamado. Deus nos alcançou com o seu amor, nos deu vida em Jesus, restabeleceu o nosso relacionamento com Ele e só não estamos na eternidade ainda porque temos uma missão para cumprir. Você tem falado do amor de Deus a outras pessoas? Deus capacitou a Paulo para levar sua mensagem aos gentios. E você? Quem são as pessoas que Deus tem colocado diante de você para que você fale das riquezas insondáveis de Cristo? E por falar em riquezas de Cristo, podemos julgar pela exposição de Paulo em Efésios 1 e 2, que nós já estudamos, que o que ele tem em mente é que as riquezas são aquelas livremente disponíveis por causa da cruz, que incluem a ressurreição da morte no pecado, a entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais, a reconciliação com Deus, a incorporação com os crentes judeus na nova sociedade de Deus, o fim da hostilidade e o começo da paz, o acesso ao Pai mediante Cristo e o ingresso no reino e na família de Deus pelo Espírito. Tudo isso representando apenas um vislumbre de riquezas futuras que nós ainda havemos de receber. Segundo Paulo, o primeiro resultado a ser esperado da pregação das insondáveis riquezas e do mistério de Cristo é o nascimento e o crescimento da igreja. Gentios e judeus aceitariam o Evangelho, seriam convertidos e se achariam juntos como membros da família de Deus e do corpo de Cristo. Se não, vejamos. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Paulo não está falando de teorias. O mistério não era uma abstração. Não tem nada de místico aqui. O mistério de Cristo estava assumindo uma forma concreta diante dos olhos das pessoas.
E neste novo fenômeno, nessa nova humanidade multirracial, a soberania de Deus estava sendo demonstrada. Certamente, o fato de a igreja ter vindo a existir como uma comunidade de pessoas salvas e reconciliadas é, de uma só vez, uma demonstração do poder, da graça e da sabedoria de Deus. Vale a pena ressaltar que a palavra multiforme literalmente significa multicolorido e era usada para descrever flores, coroas, tecidos bordados e tapetes trançados. A igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, é como uma bela tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares, realidades diferentes, contextos sociais e culturais diferentes. E por isso, nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. Sua diversidade e sua harmonia são sem igual. E é a nova sociedade de Deus. E a comunhão multicolorida da igreja é um reflexo da sabedoria multicolorida de Deus. Encerrando suas considerações, pedindo que os efésios não se deixassem desanimar por causa dos seus sofrimentos e tribulações, Paulo nos deixou claro até aqui a centralidade bíblica da igreja. Nós vemos com tristeza algumas pessoas dizendo: meu relacionamento com Deus não depende de igreja. Outros dizem ser a igreja uma instituição de homens e que por isso nem sentem o desejo de se filiar a ela, sem levar em conta aqueles que são terminantemente contra a igreja. Mas o fato é que devemos ser muito cautelosos para não desprezarmos a igreja de Deus. Olhem para a história. Quantos ataques a igreja de Jesus sofreu? Ataque dos de fora e às vezes dos de dentro, como o apóstolo nos afirma em outros escritos. A igreja persiste até hoje porque é corpo de Cristo, porque sua mensagem é Cristo, porque é Cristo quem capacita a sua igreja distribuindo dons aos crentes para que ela continue seu trabalho, seja socorrendo os que precisam de pão, seja trazendo esperança aos que precisam de salvação. Pode até ser um tanto confortável participar da escola bíblica e dos cultos aos domingos em nossos lares, mas esse tempo de distanciamento social vai acabar e nós estamos ansiosos para nos reunirmos lá no templo, enquanto igreja, para adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus novamente. Antes de terminar o capítulo, Paulo faz uma oração em favor dos efésios. Ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente é analisar o conteúdo e a intensidade de suas orações. Todos nós oramos acerca do que nos preocupa e, evidentemente, não nos importamos com assuntos que não incluímos em nossas orações. A oração expressa o desejo sincero da alma. Em sua oração, Paulo se mostra completamente confiante em Deus, para que os efésios sejam fortalecidos pelo Espírito, que Cristo habite em seus corações, que sejam arraigados e fundamentados em amor, que conheçam a extensão do amor de Jesus e para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Só é possível experimentar a plenitude de Deus se Cristo habitar em nossos corações, não como um visitante, alguém que se hospeda de vez em quando, mas com a liberdade de dono da casa. É de lá, ou seja, dos nossos corações, que Ele reina sobre nossas vidas. Quanto mais arraigados, firmados em seu amor, mais teremos oportunidade de conhecê-lo. A um Deus assim, vale a pena servir. A um Deus assim, vale a pena adorar. Em um Deus assim, nós podemos confiar. Vejam como Paulo encerra sua oração.
Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer ou operar, pois Ele não está ansioso, nem inativo e nem morto. Ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta e responde às nossas orações. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois conhece os nossos pensamentos. Às vezes imaginamos coisas que nem ousamos pedir e então deixamos de pedi-las, mas Ele sabe o que precisamos. Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque sabe de tudo e tudo pode realizar. Ele é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, porque as suas expectativas são mais altas do que as nossas expectativas e porque a sua graça é infinita. Simplesmente não há limites para o que Deus pode fazer. Você crê nisso? Então, quais são as suas preocupações? O que você quer colocar diante do altar de Deus hoje? O que está em seu coração? Que tipo de angústias, que tipo de tribulações tem ocupado espaço em seu coração? Eu quero encerrar o nosso encontro hoje orando, mais uma vez, por você e por sua família. Mas antes, eu quero ler uma última referência bíblica. O texto é do próprio Paulo, escrevendo aos Romanos. Ele faz uma pergunta retórica: quem ou o que nos separará do amor de Cristo? E daí ele lista uma série de circunstâncias adversas, mas conclui dizendo: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque em tua grandeza, tu olhas atentamente para as nossas necessidades. Muito obrigado, ó Deus, porque tu te importas com o que acontece na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque tu estás atento a tudo aquilo que realmente nós precisamos e tem suprido as nossas necessidades. Mesmo nesses dias difíceis que nós temos enfrentado, Senhor, onde problemas emocionais podem surgir, necessidades emocionais por causa da falta de contato com outras pessoas. Também, ó Deus, podemos enfrentar, em alguns casos, até problemas financeiros. Sabemos, ó Deus, que talvez algumas famílias da nossa igreja estão, neste exato momento, orando a Ti também, Senhor, pedindo pelos seus lares. Deus, nós queremos clamar pela Tua misericórdia, sabendo que Tu és poderoso para operar em nossas vidas, Tu és poderoso para operar em nosso favor. Não existe nada, Senhor, que Tu não possas fazer. Nós cremos, ó Deus, que se uma vacina ainda não foi encontrada para que esse vírus, ó Deus, para que esse distanciamento, para que toda essa pandemia chegue ao fim, é porque isso não está ainda nos Teus planos, Senhor, porque não lhe falta autoridade para que Tu possas abençoar pesquisadores, médicos, e, ó Deus, através da sabedoria que Tu lhes concedes, eles possam, então, alcançar uma cura para essa enfermidade, Senhor, uma vacina que venha nos prevenir de contágios. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos crer no Teu poder, porque nós já temos experimentado, ó Deus, o Teu poder antes. Nós olhamos, ó Deus, para as nossas histórias e podemos perceber que até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque mesmo em Tua grandeza, olhando a nossa insignificância, Tu enviastes o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e dessa forma, Tu nos tornaste também membros da Tua família. Obrigado, Senhor, por esse grande privilégio. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, ó Deus, que nós podemos encontrar na Tua palavra. Queremos pedir que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que Teu Espírito Santo capacite a Tua igreja, os Teus servos, Senhor, que congregam conosco aqui na Igreja Batista Boas Novas, para que nós possamos, então, continuar exercendo o chamado, o ministério para o qual nós fomos convocados por Ti. Cada um de nós reconhecemos, Senhor, que temos um ministério em nossas mãos. Por isso, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria necessária, a criatividade necessária para mesmo, ó Deus, nesse tempo de exceção,
que nós não deixemos de lado o nosso chamado, que nós não deixemos de lado a nossa vontade, ó Deus, a nossa responsabilidade de compartilhar da Tua riqueza com outras pessoas. Continua então, Senhor, a abençoar a nossa igreja. Abençoa o pastor Carlos, ó Deus, na liderança da nossa igreja, todos os líderes que comungam conosco nas decisões que precisam ser tomadas, que as decisões tomadas, ó Deus, em prol da Tua igreja, sejam decisões que partem do Teu coração, Senhor. Por isso nós queremos pedir que Tu cuide de nós. Continua a acampar os Teus anjos, ó Deus, ao nosso redor, ao redor dos nossos lares. Continua, ó Deus, a atender as necessidades emocionais, físicas, sociais, financeiras, seja lá qual tipo de necessidade que os Teus servos estejam enfrentando, que nós possamos encontrar em Ti, ó Deus, a fonte para saciar cada uma dessas necessidades. Espírito Santo, continua presente em nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Receba, Senhor, a nossa gratidão neste dia. Muito obrigado pela maneira poderosa, Senhor, que Tu tens atuado em nossas vidas. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, porque Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Abençoa, Deus, os Teus servos, as nossas famílias e a Tua igreja. É a oração que fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui em nossa Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, teremos mais um capítulo da carta de Paulo aos Efésios e eu espero contar com a sua presença mais uma vez. Tenham todos uma boa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.